Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 30 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo, Daliano Oliveira. Bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação da 103,7. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. A partir de agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Presidente do Banco Central diz que Pix por aproximação será possível a partir da semana que vem. Vereadores de Pilar de Goiás são investigados por falsidade ideológica e corrupção eleitoral. Volume exportado de carne bovina alcança 236 mil toneladas até a quarta semana de outubro. Senado vai discutir a proibição do chip da beleza pela Anvisa. Estado de Goiás abre inscrições para casas a custo zero em 16 municípios. Férias de verão, 94% dos brasileiros planejam viajar na estação. Receita apreende 636 milhões em cigarros ilegais até o mês de setembro. Pesquisa do Procon Goiás aponta variação de até 574% em preço de flores. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38, uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou nesta terça-feira que a partir da semana que vem, o pagamento com Pix poderá ser feito por aproximação, ou seja, o cliente poderá pagar a sua conta aproximando o celular de uma máquina de cartão. Já nessa semana passou a funcionar o Pix agendado recorrente, nova modalidade do Pix que permite que qualquer pessoa agende pagamentos de mesmo valor de forma recorrente para cair na conta do recebedor sempre no mesmo dia de cada mês. Funciona, por exemplo, para quem pagar aluguel diretamente para outra pessoa física ou quiser automatizar os pagamentos mensais. O pagamento para outros profissionais autônomos que recebam como pessoa física ou por meio do CNPJ também pode ser cadastrado no agendamento recorrente do Pix, como terapeuta, diarista, personal trainer e professor de música, por exemplo. Além da recorrência no pagamento de serviços, a modalidade também vai permitir o agendamento para outras situações, como mesadas para os filhos. O dólar fechou em alta nesta terça-feira e bateu R$5,76, no maior patamar desde o dia 30 de março de 2021, quando fechou em 5,76. Apesar do dia contar com a divulgação de novos dados econômicos, investidores seguiram à espera de um novo anúncio de corte de gastos por parte do governo. Nesta terça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que tem uma série de reuniões com o presidente Lula nesta semana, mas disse que não há previsão para a divulgação do novo pacote fiscal com corte de despesas públicas. Nas últimas semanas, Haddad havia sinalizado que a equipe econômica poderia lançar novas medidas estruturais para reduzir os gastos públicos após as eleições municipais. Com isso, o mercado passou a esperar um pacote fiscal com um corte de até 60 bilhões de reais, o que ajudaria o governo a passar uma maior credibilidade. 6h40, deputado Arthur Lira anuncia apoio a Hugo Mota. PT e PL podem fazer o mesmo. Vamos saber os detalhes dessa movimentação na Câmara Federal com o repórter Yuri Hudson. O líder do PP anunciou oficialmente nesta terça-feira apoio ao nome de Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, para a presidência da Câmara dos Deputados. Lira foi reeleito para o comando da Câmara com mais de 400 votos, o que demonstra o poder de influência do alagoano. Ao definir Mota como seu sucessor, Arthur Lira lembrou a amizade que tem com outros pretensos postulantes ao cargo, Elmar Nascimento e Antônio Brito, mas frisou que o nome do paraibano é o com maior condições de conseguir convergências no parlamento. Estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Mota, que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo
leveza e altivez. A expectativa é que não haja candidatura com fôlego para bater Hugo Mota, o que veremos adiante. O PT do presidente Lula e o PL de Jair Bolsonaro também podem anunciar apoio a Mota. Nesta terça-feira, o paraibano foi sagrado pelos republicanos como o candidato do partido. Hugo Mota já iniciou a campanha e, assim como Lira, espera conseguir votos de partidos antagônicos. A nossa disposição de construir a convergência, porque acreditamos que é isso que vai acontecer até o final desse processo. Isso porque há espírito público e disposição para poder unir os diferentes, convergirmos em nome de um ambiente pacífico para que a Câmara possa, acima de tudo, ter a maturidade para discutir os temas que são difíceis de um Brasil radicalizado politicamente que temos hoje. A eleição para a presidência da Câmara é só em fevereiro do próximo ano, mas o cargo é tão importante que as articulações já iniciaram neste semestre. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. E após 8 anos sem um vice-prefeito ativo, Goiânia retoma essa estrutura de gestão com a eleição de Sandro Mabel e sua vice, Coronel Cláudia. Trata-se da primeira mulher a ocupar o cargo na capital. A ausência de uma vice-gestão começou ainda em 2016, quando o Major Araújo, então vice na chapa do ex-prefeito Iris Rezende, renunciou durante a campanha. Em 2020, a cidade novamente ficou sem vice após a morte de Maguito Vilela, eleito prefeito, que faleceu antes da posse devido a complicações da Covid-19. Rogério Cruz, o vice-prefeito eleito ao lado de Vilela, assumiu a prefeitura, mais uma vez deixando o cargo de vice desocupado durante o mandato. Agora, com a eleição de Sandro Mabel e sua vice, Coronel Cláudia, Goiânia retoma uma estrutura administrativa completa. Um médico, um personal trainer e um casal foram presos nesta segunda-feira, suspeitos de comercializarem medicamentos para emagrecer de forma ilegal em Goiânia. Trata-se do remédio conhecido como a Ozempic dos ricos. O personal trainer Tiago Vieira Bastos e o médico Diego Ferreira da Costa foram detidos em flagrante juntamente com o casal Newton e Célia, que traziam os medicamentos do exterior. As investigações começaram após uma denúncia anônima que relatava a venda do medicamento Monjaro, usado para tratar diabetes, nas redes sociais do personal. O remédio, também utilizado no tratamento da obesidade, tem como efeito colateral o emagrecimento. Após verificar a denúncia, a Polícia Civil constatou o crime e localizou Tiago durante uma entrega. Ao ser abordado, ele admitiu a prática. Além de algumas caixas do medicamento, com ele foram encontrados anabolizantes que o suspeito alegou serem para uso próprio. Em seu depoimento, o personal trainer revelou que adquiriu os medicamentos com um médico que já havia sido seu aluno. A investigação levou à localização do médico Diego Ferreira da Costa, que confirmou ter adquirido os medicamentos de um casal que mora em Londres, mas que passava uma temporada em Goiânia. Newton e Célia foram detidos e contaram que trouxeram 50 unidades de Monjaro, dos quais 39 já haviam sido vendidas antes da ação policial. No caso deles, a polícia apreendeu ainda 11 caixas restantes. E o estado abre inscrições para casas a custo zero em 16 municípios. Vamos saber quais são as cidades e como fazer a inscrição com Juliana Carnevale. Goiás Social publicou novos editais para casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar Construção em 16 municípios goianos. Ao todo, serão disponibilizadas 764 unidades habitacionais que estão sendo construídas nas cidades de Água Limpa, Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Cumari, Itajá, Itarumã, Jesúpolis e Lagoa Santa. Além de Novo Planalto, Quirinópolis, Santa Rosa de Goiás, São Luís de Montes Belos, Porangatu, Taquaral de Goiás, Uirapuru e Varjão. As inscrições já começaram e seguem até o dia 19 de novembro na maioria dos municípios. Apenas em Varjão é que o período vai até 4 de novembro. Entre os critérios básicos para se candidatar a uma casa custo zero estão renda familiar de até um salário mínimo, não possuir imóvel, ter vínculo de 3 anos com o município, além de ter o CAD único federal atualizado. Todos os detalhes estão nos editais publicados no site goiás.gov.br/AGEAB. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h46 e o duelo Peñarol e Botafogo pela semifinal da Conmebol Libertadores será disputado no Estádio Centenário em Montevidéu. O novo palco do jogo pertence à prefeitura da capital do Uruguai e não ao Peñarol, dono do Campeón del Siglo, onde o jogo seria originalmente realizado. A partida está marcada para as 21h30 desta quarta-feira. A decisão foi tomada depois de um dia inteiro de tensões entre Conmebol, governo do Uruguai, a Associação Uruguaia de Futebol e os clubes envolvidos na semifinal da Libertadores. De acordo com fontes da Conmebol, o governo do Uruguai se comprometeu a garantir a segurança de todos. A situação de mandar o jogo para o Centenário deixou contrariadas a Conmebol, que queria ver cumprido seu regulamento, que prevê a presença de visitantes, e também a CBF, que defendeu o seu clube filiado e pediu que o princípio da reciprocidade fosse respeitado. E o Goiás dominou o jogo e venceu o Operário do Paraná por 3-0 na Serrinha nesta terça-feira pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Esmeraldino abriu o placar com Breno Herculano no primeiro tempo, enquanto que Lucas Ribeiro e Paulo Baia ampliaram na etapa final. O Fantasma chegou a ter um gol anulado, mas pouco fez para mudar o cenário. Com esse resultado, Goiás embala a terceira vitória e segue na caça ao G4. Já o Fantasma quebra uma sequência de 5 jogos sem perder e esfria o sonho do acesso. O Goiás sobe para a 8ª posição com 51 pontos, 6 abaixo do G4. O Operário do Paraná fica em 10º com 50 pontos, 7 abaixo do grupo de acesso. O Goiás pega agora o Guarani no sábado às 17 horas, novamente na Serrinha. O Operário enfrenta o Sport na segunda-feira às 19 horas no Germano Kruger. Os jogos são válidos para a 35ª rodada da Série B. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h48 e a terça-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho contabilizando movimentações no campo positivo da Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 73,25 e R$ 76,80, com avanço de até 1,9%. O vencimento novembro 24 foi cotado a R$ 73,25, com ganho de 1,31%. Janeiro 25 valeu R$ 76,97, com valorização de 1,58%. O março 25 foi negociado por R$ 76,80, com alta de 1,19%. O maio 25 teve o valor de R$ 74,30, uma elevação de 1,92%. Conforme a análise da Agroinvest, a continuidade do movimento de alta do milho em Chicago, junto ao fortalecimento do dólar em relação ao real, impulsionou os preços futuros do milho na Bolsa Brasileira nesta terça-feira. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A grande notícia é Zé Dirceu livre. O Gilmar Mendes livrou Zé Dirceu. Um dia depois de ser anunciado que ele ia receber o título de doutor honoris causa de uma universidade no Rio de Janeiro. Ele deve estar festejando tudo isso. Aliás, já disse que sempre confiou na justiça. Gilmar Mendes contraria o parecer da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral, né? Porque ele enquadrou José Dirceu na mesma situação que beneficiou Lula, de suspeita do juiz Sérgio Moro e outros procuradores e tal. E o procurador não concorda com isso. Diz que não é o mesmo caso, que José Dirceu na Lava Jato não é co-réu com Lula, não é a mesma situação, não cabe esse enquadramento. E ele vai recorrer. E só lembro, né? Foi uma decisão única, monocrática, singular, de um juiz do Supremo. A condenação passou por juízes, desembargadores, recursos, e aí um juiz do Supremo derruba tudo. A mesma coisa aconteceu com uma lei aprovada pela maioria do Congresso e está suspensa num artigo, num determinado trecho, por um único ministro do Supremo, o ministro Flávio Dino. É uma lei que equipara policiais, homens e mulheres, na aposentadoria. A ação foi proposta, ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Associação de Delegados Policiais do Brasil, a ADEPOL. E aí o Dino diz que enquanto o Congresso não corrigir a lei,
ela fica suspensa por inconstitucional. Que em toda parte, a aposentadoria de homens e de mulheres é diferente. Inconstitucional. O que eu lembro é do caput, do artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, e diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Qual é a distinção entre as pessoas? É o sexo da pessoa, a cor da pele, a importância na sociedade, o tamanho da renda, mais feio, mais bonito, mais magro, mais gordo. Diz que perante a lei todos são iguais. Bem vestido, mal vestido. Bom, mas aí só para a gente pensar. E ainda num outro, um ministro sozinho, ministro Fachin, arquivou inquérito contra Renan Calheiros e Eduardo Braga, os 2 senadores, um de Alagoas, outro do Amazonas. Estava junto com eles o Romero Jucá, só que ele não é mais senador, ficou na primeira instância da Justiça Federal em Brasília, no Distrito Federal. É um caso de propina da farmacêutica Hipermarcas. O diretor dessa farmacêutica, Nelson Mello, em delação premiada, disse que repassou dinheiro para eles. E aí a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento dizendo que não há evidências. Certo, ele quis dizer provas, né? Porque evidência é prova em inglês, né? Aqui em português, evidência é outra coisa, é aquilo que não precisa de prova, né? Porque é evidente. E aí não há evidências de que o dinheiro, que eles foram o destino final do dinheiro. Então, agora é interessante tudo isso, né? Para uns, fica na primeira instância, para os da manifestação de 8 de janeiro, vai direto para a última instância, não tem instância superior a quem recorrer. Para uns é preciso prova, para os outros nem precisa, basta ter estado lá na Praça dos Três Poderes. Não há como a gente não perceber isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h53 agora. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, Senado vai discutir proibição do chip da beleza pela Anvisa. Vereadores de Pilar de Goiás são investigados por falsidade ideológica e corrupção eleitoral. Volume exportado de carne bovina alcança 236 mil toneladas até a 4ª semana de outubro. Você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo comercial, por isso não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido da defesa do ex-ministro José Dirceu para anular as condenações do político na Lava Jato. O parecer foi assinado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e enviado sob sigilo ao Supremo Tribunal Federal em abril. Ele defendeu que Dirceu e o presidente Lula foram condenados em processos distintos e, por isso, não faria sentido estender a suspeição do ex-juiz e do senador Sérgio Moro para os casos do ex-ministro petista. Gilmar Mendes decidiu nesta segunda-feira anular todas as condenações do ex-juiz Moro contra José Dirceu na Lava Jato. Ele concordou com o pedido da defesa do político de estender a decisão em que o Supremo considerou Moro suspeito para julgar processos contra Lula em 2021. A PGR também entendeu no parecer expedido anteriormente que o pedido da defesa de Dirceu não deveria ser atendido por estar em desacordo com o Código de Processo Penal. Se a PGR recorrer, o caso será analisado pela segunda turma do STF. O colegiado é composto por ministros Gilmar Edson Fachin, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. E o plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira um requerimento para a realização de uma sessão de debates temáticos que discutirá a recente proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa
aos chamados chips da beleza. No último dia 18 de outubro, a Anvisa suspendeu a manipulação, comercialização, propaganda e uso de implantes hormonais injetáveis de gestrinona, hormônio derivado da testosterona, conhecidos popularmente como chips da beleza. O Senado ainda não definiu quando ocorrerá a sessão para debater a proibição. O requerimento aprovado no Senado, de autoria do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, enfatiza a necessidade de uma análise detalhada e inclusiva sobre a proibição do implante, com participação de médicos, especialistas, pacientes e representantes da sociedade civil. Férias de verão, 94% dos brasileiros planejam viajar na estação. A matéria você confere com Breno Zonta. Falta um pouco menos de 2 meses para a chegada do verão no hemisfério sul e com isso os brasileiros já se planejam para suas viagens de final de ano e de carnaval. De acordo com o levantamento da empresa de reserva de hospedagem, aluguel de temporada, voos e outros serviços de viagem, Booking.com, 94% dos entrevistados indicam que vão viajar no período mais quente do ano. O verão costuma atrair turistas para lugares refrescantes como as praias e, de fato, o litoral é o destino preferido pelos brasileiros para uma viagem nesse próximo verão. Quem conta é o gerente comercial da Booking.com no Brasil, Marcos Sobrinho. O brasileiro sempre foi, apaixonado por praia, então não é uma surpresa para a gente identificar que, mais uma vez, 66% das pessoas indicam, que eles gostariam de viajar para destinos de praia, mas também é interessante identificar que tem um percentual em torno de 13% buscando cidades ou espaços urbanos e também em torno de 10% em buscas de campo ou montanhas. Para qualquer viagem, o planejamento é fundamental e, nesse quesito, os brasileiros têm feito sua parte. De acordo com a pesquisa, 60% dos entrevistados já estão se organizando para a próxima viagem de verão. E para a elaboração do roteiro da viagem, além da previsão do tempo, alguns fatores que podem ser pesquisados estão entre os mais considerados. A oferta de acomodações bem avaliadas em destinos, está dentro de um orçamento e a possibilidade de conhecer novos lugares estão na mente de mais de 80% das pessoas que foram entrevistadas. E em algumas dessas áreas, mostrar valores, ter os comentários de clientes para balizar as pessoas em relação à qualidade das acomodações e também a variedade de destinos que as pessoas conseguem encontrar dentro da plataforma são áreas que a gente vai, com certeza, poder contribuir nessa jornada de organização com eles. Os destinos nacionais são preferidos por 67% dos entrevistados e os turistas mais propensos às viagens internacionais são os nordestinos. O levantamento encomendado pela Booking.com entrevistou 1.200 pessoas no Brasil pela internet entre julho e agosto de 2024. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08 e 2 vereadores de Pilar de Goiás são investigados por suspeita de fraudarem documentos para possibilitar que eleitores transferissem o domicílio eleitoral por votos. A Polícia Civil deflagrou a Operação Sufrágio nesta terça-feira. Participaram da ação as delegacias de Rialma, Uruana, Rubiataba e Crixás. A operação cumpriu 3 mandados de busca domiciliar na residência dos investigados, 2 deles vereadores do município. Conforme a corporação, os crimes apurados são de falsidade ideológica eleitoral, corrupção eleitoral e associação criminosa. Além da busca por votos nos próprios vereadores suspeitos, eles também teriam oferecido vantagem a eleitores para que votassem em outro candidato indicado por eles. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Solidariedade, negou que haja algum risco da folha de funcionalismo público daqui para o fim do seu mandato. Não existe esse risco, foi o que limitou a dizer e responder ao questionamento feito na manhã desta terça-feira, após a primeira reunião feita pelo grupo de transição da sua administração com o prefeito eleito Sandro Mabel. O questionamento aconteceu após Mabel, em entrevista concedida na segunda-feira, ter revelado preocupação diante das contas públicas e expôs o seu temor da atual gestão não cumprir com a folha salarial já do mês de novembro. Após a reunião com garantias do prefeito de que o pagamento será realizado, Mabel ainda se mostrou reticente e disse que seria muito ruim herdar uma dívida. Uma pesquisa do Procon aponta que existe uma variação de até 574% nos preços de flores. Quem traz esses detalhes é Costa Júnior.
O dia de finados é sábado e, próximo a esta data, tradicionalmente, há um aumento no comércio de flores e coroa de flores. Por isso, para auxiliar o consumidor, o Procon Goiás realizou pesquisa de preços com os produtos mais procurados e encontrou diferenças de até 574,16% nos valores. O levantamento foi feito com 34 itens de 18 estabelecimentos comerciais situados em várias regiões de Goiânia. A maior variação ocorreu no vaso de bola belga, encontrado de R$ 8,90 a R$ 60. Outro item com grande variação de mais de 495% foi a dúzia de rosas brancas, com menor preço de R$ 16,80 e maior de R$ 100. O Procon Goiás recomenda que o consumidor pesquise antes da compra de qualquer produto, já que a variação dos preços é significativa. A pesquisa completa, com relatório e planilhas, está disponível no site goiás.gov.br/Procon. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11 e o Atlético Mineiro está na final da Libertadores 2024. O River Plate não conseguiu balançar as redes do Galo nesta terça-feira dentro do Monumental de Nunes pelo jogo de volta da semifinal da competição. Os comandados de Gabriel Milito já tinham a vantagem de 3-0 da partida de ida e com 0-0 confirmaram a vaga na decisão. Os jogadores do Atlético foram recebidos em um ambiente hostil criado pela torcida adversária que usou sinalizadores e fumaça colorida. Os argentinos não pararam de gritar por 1 minuto, mas não foi suficiente para assustar o Galo, que segurou o empate do início ao fim. Portanto, o Galo está confirmado para jogar no mesmo Monumental de Nunes na final da competição. O outro lado da chave será resolvido entre Peñarol e Botafogo nesta quarta-feira. O Glorioso tem a vantagem de 5 gols sobre os uruguaios. E ex-goleiro sai em defesa de Vini Júnior e afirma que existe um racismo estrutural na Europa. Vamos saber dos detalhes nessa matéria de Daniela Esperon. Um dia depois de ser revelado o ganhador da Bola de Ouro, a pergunta que ficou foi: por que Vinícius Júnior não levou, já que era o favorito e em campo teve grande destaque? O resultado de que Rodri, do Manchester City, ganhou o prêmio causou revolta em todo o mundo. Será que as opiniões fora de campo, a luta contra o racismo pesou? O ex-goleiro Aranha, que atuou no Santos, por exemplo, expressou sua opinião e acredita que o fato de Vinícius Júnior ser um homem de personalidade e de lutar por suas causas pode ter influenciado a não ganhar o prêmio. É claro que tem um peso muito grande a questão racial que tem acontecido com ele. Se já era pesado, era complicado na época do Pelé, e ele dizia isso, né? O Pelé só foi o Pelé porque ele soube conduzir essa situação do jeito dele. Mas se na época do Pelé, que não tinha internet, não tinha rede social, não tinha toda essa exposição que a gente tem hoje, já era um negócio complicado, imagina hoje, né? O Vini Júnior tá expondo um problema seríssimo na Espanha para o mundo inteiro, né? E tá todo mundo, como eles vão ser recebidos a seleção espanhola nos outros lugares, ou até mesmo os turistas, né? Então, ele acabou sendo um problema gigante lá dentro da Espanha, mesmo sendo o melhor. Personalidades do mundo inteiro se manifestaram demonstrando frustração com a premiação e alguns até afirmam que o troféu vem perdendo credibilidade. Caso tivesse vencido, o Brasil voltaria a ter um jogador como o melhor do mundo após 17 anos. O último foi Kaká, que conquistou o prêmio em 2007. Além dele, Ronaldo Fenômeno, Romário, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo também faturaram. Agência Rádio Web com informações da Bola de Ouro, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. O volume exportado da carne bovina fresca, refrigerada ou congelada chegou a 236 mil toneladas até a quarta semana de outubro, conforme reportou a Secretaria de Comércio Exterior nesta terça-feira. O volume até a quarta semana já é maior do que o total embarcado em outubro do ano passado, em que exportou 186 mil toneladas em 21 dias úteis.
Isso representa um avanço de 26,86% no comparativo anual. Já a média diária exportada ficou em 12.400 toneladas até a quarta semana de outubro, sendo que registrou um avanço de 40,2% se comparado com a média exportada de outubro do ano passado, que ficou em 8.800 toneladas. Ainda de acordo com informações da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, os países que mais importaram carne bovina do Brasil este ano foram China, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Hong Kong e Chile. A expectativa é que o mês de outubro desse ano registre o recorde da série histórica, tanto no volume exportado quanto no faturamento. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E o presidente da República sancionou a lei que institui o novo seguro obrigatório para veículos, agora chamado de seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Ele vai ficar no lugar do DPVAT, extinto em 2020. Com a nova regulamentação, será possível voltar a cobrar o seguro de proprietários de carros e motos. A Lei Complementar 207/24 foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira e se originou em um projeto do Poder Executivo aprovado pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. A Caixa Econômica Federal vai cuidar da gestão do fundo formado a partir de valores pagos pelos proprietários de veículos e pagará as indenizações. Desde 2021, o banco já opera de forma emergencial o seguro após a dissolução do consórcio de seguradoras privadas que administrava o DPVAT. O governo alega que a volta da cobrança é necessária porque os recursos do antigo DPVAT disponíveis para a continuidade do pagamento das indenizações não são capazes de suportar mais um ano. O governo estimou na época da tramitação do projeto na Câmara que o seguro anual por veículo ficará entre R$50 e R$60. O valor final e das indenizações ainda não foi definido. A Receita apreende 636 milhões de reais em cigarros ilegais até setembro. Breno Zonta é quem traz os detalhes desse balanço. Em setembro de 2024, a Receita Federal confiscou quase 126 milhões de maços de cigarros ilegais no Brasil. A quantidade equivale a 636 milhões de reais em mercadorias ilícitas. A maioria desses produtos tem como origem o Paraguai. O contrabando opera de diferentes maneiras, como explica o auditor da Receita Federal, Daniel Link. Os contrabandistas tentam passar as suas mercadorias por via aquática, passando pelo Lago de Itaipu ou outros pontos do Rio Paraná. Eles também tentam passar por via terrestre, utilizando a Ponte da Amizade. Os contrabandistas também utilizam os chamados laranjas. São dezenas, centenas de pessoas que diariamente tentam passar pequenas quantidades de cigarro. Eles levam 3, 4 pacotes de cigarro. Quando a Receita Federal aborda esses chamados laranjas, nós retemos o cigarro, mas não podemos prendê-los porque a quantidade de cigarro é pequena. Não à toa, os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul, que fazem fronteira com o Paraguai, têm, respectivamente, 61% e 74% do setor de cigarros dominado pelo crime. Diante desse cenário, o presidente do FNCP, Edson Vismona, chama a atenção para o debate da reforma tributária que tramita no Senado Federal. Os senadores vão decidir sobre o imposto seletivo. A taxa vai incidir sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços que possam ser considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Qualquer aumento de tributos, portanto, vai implicar no aumento da competitividade, da participação do ilegal, que financia organizações criminosas e milícias. Tem esse aspecto também da segurança pública. As organizações criminosas e milícias são financiadas pelo mercado ilegal, especialmente o contrabando e também agora a fabricação ilegal de cigarros dentro do Brasil. Eles movimentam bilhões de reais e essa é a realidade que nós temos que combater em benefício de toda a sociedade brasileira. Edson lembra que, além de alimentar o crime organizado, o mercado ilegal provoca enorme prejuízo econômico ao Brasil. Em 2023, foram 7 bilhões e 500 milhões de reais evadidos pelo contrabando de cigarros e, nos últimos 11 anos, aproximadamente 11 bilhões de reais sonegados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
7h19 agora e ninguém acerta 6 dezenas da Mega. Prêmio vai a 105 milhões de reais. Brasil derrota a Colômbia e encerra a série de amistosos no Espírito Santo. Claro, também espaço para as nossas notícias locais, o quadro A Voz do Cidadão com a sua participação. São os detalhes que você vai conferir logo após o intervalo comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28. Já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 30 de outubro. Olha, a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, estima serem necessários até 500 milhões de reais a mais em seu orçamento no ano que vem para que consiga viabilizar o reajuste do valor das bolsas de mestrado e doutorado no país, além de ampliar a oferta de vagas. O reajuste das bolsas de estudos de mestrado e doutorado em 10% tem sido reivindicado pela Associação Nacional de Pós-Graduandos. Atualmente, os valores das bolsas são de R$ 2.100 para mestrado e de R$ 3.100 para doutorado. Espero que o orçamento permita, foi o que disse a presidente da CAPES, Denise Pires de Carvalho, destacando a incerteza em relação à verba diante dos bloqueios orçamentários anunciados pelo governo para que se cumpra as metas do arcabouço fiscal. A declaração ocorreu nesta segunda-feira, durante a abertura da Semana Ceará, Centro Global da Educação, promovida pelo Ministério da Educação em Fortaleza. O encontro trouxe à tona preocupações sobre o impacto dos recentes bloqueios orçamentários que, em outubro, somaram 1,3 bilhão de reais para o MEC. E o resultado da Mega Sena concurso 2.791 com prêmio de 94.872.000 reais foi divulgado ontem em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a 105 milhões de reais no próximo sorteio, que será realizado na sexta-feira, dia 1º de novembro. Os números sorteados foram 2, 3, 11, 25, 37 e 43. 127 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 40.720. Os 9.900 acertadores de 4 dezenas vão receber cada um R$ 746,24. E o prazo para justificar a ausência no segundo turno vai até o dia 7 de janeiro. Quem traz detalhes é Fabiola Altran. Até 7 de janeiro, o prazo para justificar a ausência no segundo turno. Já para eleitores no exterior que não votaram, esse período é de 30 dias após o retorno ao Brasil. É possível fazer a justificativa pelo e-título, pelo autoatendimento eleitoral ou por meio do formulário de requerimento de justificativa eleitoral. Neste caso, o documento precisa ser entregue em qualquer cartório eleitoral ou então enviado pelo correio à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Independentemente da opção escolhida, a documentação que comprova a ausência deve ser anexada. Se a justificativa for aceita, o eleitor ficará com um registro no histórico do título. Se não for, é necessário pagar a multa. Para quem não votou no primeiro turno, o prazo segue até 5 de dezembro. O valor da sanção para quem não votou e nem vai justificar o não exercício da obrigação de voto é de R$ 3,51, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Educação em Goiás, o Sintego Bia de Lima, classificou como assédio moral e falta de educação a postura da secretária de Educação, Fátima Gavioli, durante uma live no último dia 24 contra uma professora. A titular da pasta se irritou com a queixa e pergunta da educadora sobre os docentes que têm contrato poderem acompanhar os filhos em consultas médicas. 4 dias depois, nesta segunda-feira, houve a exoneração de Roberta da Silva Batista, de 28 anos, professora do estado, que fez a pergunta. A pasta negou a perseguição. A assessoria informou que os contratos têm duração de 5 anos e, ao fim, os servidores devem ser desligados. O portal agora aguarda uma nota oficial. E um levantamento realizado pela Justiça Eleitoral apontou que a cidade de Goiânia foi a segunda capital com mais abstenções durante o segundo turno das eleições municipais.
Ao todo, 34,20% dos goianienses aptos a votar não compareceram às urnas. Em âmbito nacional, a ausência foi de 29,26% do eleitorado. Esse número ficou próximo ao registrado durante as restrições provocadas pela pandemia de Covid-19. Em 2020, a abstenção no segundo turno foi de 29,53%. Nas eleições presidenciais de 2022, a abstenção no segundo turno foi de 20,57%. Ao divulgar o balanço do segundo turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, também disse que vai avaliar o fenômeno do aumento das abstenções. E a Assembleia aprova a reestruturação da carreira de professores. O repórter Simval Lopes quem traz mais informações. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou o projeto que reestrutura a carreira do magistério público estadual. As novas medidas incluem a reestruturação do plano de cargos e salários e reajuste dos salários dos professores, que deverão entrar em vigor já em janeiro de 2025. A reestruturação reajusta os vencimentos do professor P3 e P4 em percentuais de 9,59% e 10,45%, respectivamente, além de trazer um conjunto de reajuste nos valores das gratificações de regência e de coordenação pedagógica. Os atuais R$ 1.111 pagos aos professores regentes de classe passarão para R$ 2.000 e os coordenadores pedagógicos que hoje recebem R$ 700 por sua função passarão a receber R$ 1.260. Desde 2019, entre outras importantes ações, foram instituídas com vistas à valorização dos profissionais da educação pública estadual. Como exemplo, todos os servidores administrativos e professores recebem o auxílio alimentação e de aprimoramento continuado no valor de R$ 500. Outras ações incluem a equiparação do vencimento dos professores em contrato temporário e a garantia do valor conforme o piso nacional vigente. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h35. E os carros da Fórmula 1 que vão acelerar pelas pistas de Interlagos no GP de São Paulo neste fim de semana já chegaram ao Brasil. As máquinas chegaram pelo terminal de cargas, aeroporto de Viracopos, em Campinas, em 7 voos entre a última segunda e nesta terça-feira. O transporte do Círculo da Fórmula 1 começou na semana passada com equipamentos de som, imagem e iluminação e vai terminar nesta quarta-feira, quando desembarca o safety car. Ao todo, são aproximadamente 600 toneladas transportadas por 8 aeronaves Boeing levadas até o autódromo de Interlagos por comboios, em pelo menos 100 viagens de carretas. E o Brasil venceu a Colômbia por 3-1 na noite desta terça-feira no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, em partida amistosa. Isa Haas, Gil Queiroz e Adriana sacramentaram a vitória da seleção brasileira. Linda Caicedo descontou para as colombianas. Na última data FIFA do ano, o Brasil vai encarar a Austrália em 2 oportunidades. O primeiro jogo vai ocorrer no dia 28 de novembro e o segundo no dia 1º de dezembro. Ambas as partidas serão em solo australiano. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo voltou a apresentar elevação em seus preços. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, o movimento acontece de maneira uniforme nos principais estados produtores do Brasil. A expectativa ainda é de continuidade, considerando a demanda extremamente aquecida, em especial para as exportações, somado ao atual posicionamento das escalas de abate, que permanecem encurtadas, foi o que disse o analista da empresa, Fernando Henrique Iglesias. Segundo ele, os frigoríficos que atuam no mercado interno seguem acusando problemas de margem. Nesse sentido, é evidenciado o aumento da capacidade ociosa, com abates mais irregulares durante o mês de outubro. Confira os preços médios da arroba do boi. Em São Paulo, R$ 318,58. Em Goiás, R$ 314,29. Minas Gerais, R$ 314,41. Em Mato Grosso do Sul, R$ 314,55 e em Mato Grosso, R$ 307,03. Prêmio Mulheres do Agro inspira e empodera líderes rurais. Vamos saber detalhes dessa premiação com a repórter Priscila Mendes. A
cerimônia de entrega da 7ª edição do Prêmio Mulheres do Agro, iniciativa idealizada pela Bayer em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio, aconteceu durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio em São Paulo. As 10 premiadas, sendo 9 produtoras rurais e uma cientista, foram reconhecidas pelas atuações baseadas em boas práticas ambientais, sociais e de governança dentro e fora da porteira. Isabela Fagundes, especialista em comunicação da Bayer, é uma das responsáveis pelo projeto e ressalta sobre o perfil das premiadas. A edição desse ano foi marcada por uma grande diversidade de perfil de produtoras. As participantes das categorias pequena, média e grande propriedade representaram todas as regiões do país e tinham idade entre 19 e 67 anos. Além disso, elas também representaram os diversos tipos de cultivos que a gente tem no agronegócio, como, por exemplo, palmito, hortifruti, grãos e pecuária. A produtora rural Gabi Rodrigues, de São Paulo, levou o primeiro lugar na categoria pequena propriedade. Luísa Macedo, de Minas Gerais, garantiu o primeiro lugar na média propriedade e Vanessa Boom, do Paraná, levou o troféu na categoria grande propriedade. Ao reconhecer mulheres que lideram práticas sustentáveis no agro, o Prêmio Mulheres do Agro inspira e empodera, como destaca Isabela Fagundes. Por meio do Prêmio Mulheres do Agro, que reconhece produtoras por ações de sustentabilidade, estamos promovendo um agronegócio que prioriza a preservação ambiental, o desenvolvimento humano e a inovação, elementos fundamentais para o crescimento sustentável do setor e o bem-estar das futuras gerações. Para saber mais sobre todas as ganhadoras e os projetos, basta acessar o site oficial do Prêmio Mulheres do Agro e as redes sociais da Bayer. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.